O Internacional hoje faz seu último treino antes do jogo de amanhã às 6 horas contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje eu quero te trazer já uma tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, com alguns desfalques, com algumas voltas, e também já projetando o jogo do meio da semana contra o Atlético Mineiro, que já tem local inclusive, tá bom? Outra situação também que eu quero te trazer é sobre 3 novos reforços que o Inter fez para as categorias de base. 3 novas joias que foram contratadas pelo Internacional, que a partir de agora podem ser lapidadas para se tornar grandes promessas no futuro. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero te falar aqui primeiramente exatamente sobre o jogo que acontece no próximo domingo contra a equipe do Vitória, lá em Salvador, diga-se de passagem, o Internacional que precisa vencer para voltar a ficar perto do G6, por mais que o Inter tenha 2 jogos a menos. Se vencer esses 2 jogos a menos, né, o Inter viraria, por exemplo, líder do Campeonato Brasileiro. Ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, né? Alguns times estão já na 8ª rodada, o Inter, por exemplo, está na rodada 6, mas nesse momento o Inter precisa voltar a vencer, e nada melhor do que voltar a vencer um time que está na zona do rebaixamento, que ainda não venceu, por exemplo, neste Brasileirão. O técnico Eduardo Cudê vai fazer algumas mudanças em relação ao time que iniciou o jogo contra o São Paulo. O primeiro, obviamente, por uma questão de lesão, que foi o do Alan Patrick. Este vai ser substituto natural, nem viajou para Salvador, é um jogador que deve ficar fora durante todo esse mês de junho. O segundo deve ser Luca, que deve deixar o time para a entrada de Lucas Alario. Além disso, Gabriel Mercado também pode voltar ao time titular, já que é um jogador que retorna do 3º cartão amarelo. Hugo Malo também pode assumir a lateral direita. Além disso, o Wanderson também pode começar entre os titulares. A tendência de escalação para esse jogo contra o Vitória tem Fabrício no gol, na lateral direita Hugo Malo, a dupla ataca com Vitão, Gabriel Mercado, e no lateral esquerdo o René. O meio de campo com Fernando ou Thiago Maia, mais à frente Arangues, juntamente com Wesley. E aí a dúvida se pode jogar o Bruno Henrique, se pode jogar Bruno Gomes, se pode jogar, por exemplo, o Gustavo Prado. Na frente, Johan e Lucas Alario. Essa é a tendência de escalação que o Inter deve colocar para esse jogo contra a equipe do Vitória, tá bom? Inclusive o Inter que mais uma vez, no jogo do meio da semana, o Inter já enfrentou um possível reforço que ainda pode chegar para o Inter na metade do ano, que era do lateral esquerdo Wellington. Fez inclusive uma partida bem honesta no Heriberto Wilson contra o Inter. E agora, no fim da semana, o Inter pode enfrentar um outro jogador, que é o Wagner Leonardo, que é um jogador zagueiro do Vitória, jogador de 23 anos, que foi um jogador que o Inter observa, foi um jogador que inicialmente foi sondado para ser novo reforço do Internacional, tá bom? Além disso, eu quero começar também a falar sobre outra situação, que é sobre novos reforços que o Inter contratou para as categorias de base. A gente fala tanto que o Inter não vem usando a base, e, por exemplo, no último jogo contra o Vitória, o Inter tinha totais chances de usar cada vez mais a base. O Alan Patrick se machucou, os 3 principais atacantes do Internacional não estavam à disposição. E no banco de reservas tinha, por exemplo, um Gabriel Carvalho, que a gente não sabe ainda o que pode entregar, tá sempre no banco de reservas, mas ainda não entrou em nenhum momento. E o Johan a gente já sabe o que pode entregar. Na minha visão, inclusive, o técnico Eduardo Cudê devia ter optado, por exemplo, pela questão do Gabriel Carvalho. Além disso, né, o Luca até foi o jogador que iniciou, mas, por exemplo, no banco de reservas, o Inter não tinha nenhuma referência, não tinha nenhum atacante de referência, né, para o segundo tempo no lugar do Luca. Tanto que ele coloca o Wesley no segundo tempo como um centroavante na entrada do Wanderson, porque não tinha outro jogador. E o Ricardo Matias era um jogador que treinou durante todo o tempo com o profissional e desceu para jogar, por exemplo, a Sub-20 contra o Fortaleza pelo Brasileirão Sub-20. Então, mais uma vez, o Inter deixou, por exemplo, de estrear, por exemplo, com o Ricardo Matias, que é um jogador que é destaque do Inter dentro das categorias de base. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. O que eu quero te falar é que o Inter fez 3 novas contratações para as categorias de base. 2 jogadores da geração 07, ou seja, jogadores aí que têm 16 anos de idade, e um jogador 08.
né? Ou seja, um jogador de 15 anos de idade, tá? Só pra vocês terem uma ideia, tá? O Gabriel Carvalho, que estava no banco do Inter nesses últimos jogos, é um jogador também que da geração 07, também é um jogador que tem, por exemplo, 16 anos. Então esses caras que estão chegando agora também têm o potencial de já chegar no profissional, mas inicialmente são 3 jogadores que chegam para a categoria sub-17, tá bom? Vamos começando então exatamente pela ordem dos jogadores, tá? O primeiro é Mike Luan, que é um ponta esquerda, como eu te falei anteriormente, da geração 07, que vinha sendo destaque pelo gauchão juvenil, pela equipe do Cruzeirinho, né? Todo mundo lembra do Cruzeirinho, e ele chega em definitivo para o Internacional. Ele tem 4 gols nos 5 jogos pelo gauchão juvenil. Ele chega exatamente para ser um destaque, ponta esquerda, aí para a equipe sub-17. O segundo é Eduardo Lopes, também conhecido como Dudu, que é um jogador que se destacou pelo Barretos, do Paulistão sub-17 dessa temporada. Também é um jogador 07, esse já é um meio atacante, né? Ele é um jogador mais camisa 10, e nas 6 partidas anotou 5 gols e deu uma assistência. Então Eduardo Lopes também é mais um reforço aí que o Inter contratou já para as categorias de base. E o terceiro, esse com nome bem diferente, o Whindersson Alves, só que o Whindersson com HDIH, só para vocês terem uma ideia, um nome bem diferente, botei inclusive na tela, o Whindersson Alves, que é um jogador da geração 2008, né? Um jogador que também chega primeiro para um período de avaliação em Alvorada, antes de ser anunciado de maneira oficial. Ele atuava pelo Vasquinho, que é um projeto localizado em Portão, na região metropolitana de Porto Alegre. Um cara aqui que já era de Porto Alegre, estava ali no projeto social e teve essa oportunidade, né, de estar sendo avaliado agora em Alvorada, jogador da geração 08, ou seja, jogador com 15 anos de idade, mas que já chega para a geração sub-17, também é um jogador que nesse momento está num período de análise, mas é um jogador aí, inclusive com nome bem diferente, né? O Whindersson, só que com HD. Esses são os reforços que o Inter contratou para as categorias de base. O Inter vem fazendo muitos reforços nessas últimas semanas, até porque o Inter precisa melhorar, né? Se a gente pegar, por exemplo, a geração sub-20 do Inter, o Inter é vice-lanterna do Brasileirão sub-20, só para vocês terem uma ideia. Então o Inter tá bem mal, inclusive a gente podia fazer várias críticas para a categoria de base nesse momento do Internacional, tá bom? Mas, então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Lembrando, tá? Agora à tarde, o Inter começa o seu deslocamento para Salvador, tá? O Inter treina pela manhã, o Inter, na verdade, está treinando no momento que eu tô gravando esse vídeo, almoça e depois já começa o seu deslocamento para Salvador, onde amanhã enfrenta a equipe do Vitória, tá bom? Deixa aqui nos comentários também a tua opinião por tudo que eu falei nesse vídeo, dessas contratações para base, sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo e tudo mais, tá bom? Então, volto logo mais com as informações no vídeo à tarde. Grande abraço, valeu, falou e foi!